Olá, o Personalidades de hoje está nesse lugar paradisíaco, maravilhoso, no Morro dos Conventos, em Araranguá, na casa de ninguém mais, ninguém menos que uma pessoa extraordinária, João Carlos Rosso. E junto com ele, a não menos extraordinária, sua irmã Dela Rosso de Luca. E está nos recebendo aqui na casa, abriu as portas pra gente. Tudo bem, João? Tudo bom, Karen. Boa tarde. Tudo bem, Dela? Tudo bem, Karen. Que bom te ver aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou inebriada com essa beleza, a natureza. O Morro dos Conventos é fascinante, não? Morro dos Conventos é um lugar ímpar, né? Até então, um pouco desconhecido ainda por boa parte da população do Brasil, mas muito conhecido pelos sul-catarinenses, assim. O Morro dos Conventos é um local que sempre me chamou a atenção. De uma certa forma, era um sonho de consumo, porque isso aqui também fez parte da nossa infância, né? Então nada melhor do que morar nesse lugar e ter essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Mas vocês acham que a vida sempre dá um jeito de voltar de onde saiu, a história da gente? O que tu acha dele? Não tenho dúvidas disso. Uma vez, num dos cursos que eu participei, o palestrante disse o seguinte: a nossa vida é uma roda e a gente volta exatamente no lugar onde nós estávamos. E perfeito, isso aqui ele nos traz, como disse o João, nos remete ao nosso pai, à nossa infância, à nossa estada aqui, à nossa vinda de conhecer o mar primeiro. Foi aqui? Foi no Morro dos Conventos. Os amigos do pai eram do Morro dos Conventos, Araranguá. Então isso ficou muito em nós. E como é que foi a primeira vez que tu viu o mar? Tu lembra disso? Lembro, muito bem. Não saiu correndo? Muito bem. Não, eu lembro assim que primeiramente ele dizia assim: não, mas aí tu pra pular a ondinha tu entra no mar e tu pula uma ondinha, senão a onda te pega. E eu sempre achei que a onda fosse me pegar. E tu, quando tu viu o mar, aquela infinidade de água? Eu não consigo estabelecer assim a primeira vez, assim, porque na verdade era muito criança. Era muito criança, assim. Eu sou mais velha que Mas é que nós, se tu quiseres relatar, nós tínhamos o hábito das lagoas, né? Mas o mar, eu tenho um histórico, eu adoro água, né? Sempre gostei muito sempre que pude, morei no litoral, mas eu já tive alguns acidentes de percurso, né, na época da juventude, e assim, são coisas que acontecem para quem pratica esporte ou para quem gosta realmente de curtir uma praia, mas independente disso eu lembro tranquilamente, mesmo porque eu estudei em Florianópolis, então aquela ilha lá, ela é fascinante também por possuir 42 praias, e então nessa fase de juventude a gente acaba fazendo algumas quase que loucuras e acaba tendo problemas com a água, né? Tu tens um histórico de ilhas também, né? Porque Florianópolis, a Grécia, Londres, Inglaterra, Nova York, nossa, sempre cercado de água. Sempre cercado de água. Então, agora eu tenho a minha vida profissional, ela também se calçou em municípios do interior, né? Nós trabalhamos aí, eu sou uma pessoa que eu tenho origem na filmicultura, então a minha vida profissional foi calçada em cima da cultura, inclusive com 21 anos, quando eu ingressei na Souza Cruz, em Blumenau, nós sofremos processos de transferências, então tu acaba trabalhando em municípios do interior, né, de regiões, trabalhando em regionais, onde as fábricas, as filiais pertencem ao interior, né? Mas sempre que feriadões e sempre que foi possível, nós sempre permanecemos no mar. Nunca perdi, por exemplo, esse meu vínculo com o litoral, na verdade, né? E as viagens são viagens. Mas essas viagens que tu fez ao exterior, elas eram a trabalho ou é uma coisa que tu gosta? Eu fiz muitas viagens profissionais, né? Mesmo porque a nossa cultura é uma cultura de exportação, é até hoje uma cultura ligada à exportação, né? O Brasil, ele consome
no mercado interno o fumo processado, através de suas fábricas, mas exporta muito, né? E exporta praticamente 80%, 90% da produção, porque são poucas as empresas que produzem e fabricam aqui. E hoje, com certeza, elas estão importando para produzir cigarro aqui no Brasil, né? E exportam o produto que tem aqui pela qualidade, né? Mas essas viagens, assim, muitas eu fiz nas férias e algumas eu tirei um tempo para estudar lá, né? Então, por exemplo, quando tu faz surge essa necessidade de cursos ou mesmo em função de currículo, né? Cursos não extracurriculares, inclusive, né? Que eu tive a oportunidade, eu participei de alguns deles e tive a oportunidade de conhecer alguns países, né? Também com relação, visando essa questão profissional, né? Bastante interessante, assim. Agora, Londres, por exemplo, eu comecei estudando em Londres em 1999, naquela oportunidade, inclusive, que eu perdi meu afilhado, meu sobrinho, e 99 e 2000 foi nessa fase aí, e eles nos remeteram a uma escola lá, que era uma escola ligada à área executiva, a St. Giles School, no primeiro momento, né? Sério? Nós estudamos no mesmo lugar. E eu fui para lá em virtude de um luto também. Verdade. Verdade. Nós temos uma coisa em comum. Nós temos uma coisa em comum. Né? E depois acabei sendo vizinho da escola, mas assim... Eu também morei ali, morei na rua... na outra quadra, assim, em frente... Na Wilson Square? Na Parada 7. Não acredito! Que coincidência! São afinidades, né? Nossa, é muito perto do British Museum. E é um lugar maravilhoso. Eu ia todos os dias, os guardas já falavam, já cumprimentavam, assim, porque sabiam que já me conhecia. Então, Londres tem toda uma história, assim, importante para ti. Tem. Londres, para mim, uma das cidades mais lindas do mundo hoje. Ainda, né? Uma cidade cosmopolita, talvez não tanto quanto Nova York, mas é uma cidade que tem todo um histórico, tem todo um glamour, né? Nem todo mundo tem a mesma consideração quando se compara a França, Paris, mas para mim, apesar de toda aquela neblina, todo aquele frio, ela é uma cidade que nos remete aos contos infantis, né? As Ruelas, Eu acho que é inigualável também. Quando o João viajava, ele trazia presente? Sempre. É? Sempre foi muito gentil, humano muito querido. Ele lembra e hoje, olha assim, ó, dificilmente pessoas queridas que convivem com ele não têm um presente que ele traz das viagens que ele faz. Ele traz também, você pode observar a casa deles, tem sempre mimos. Em casa, na nossa casa, na mãe. Lá na mãe tem muita coisa das viagens do João, ele sempre trouxe. Sempre foi muito gentil. Qual o presente que tu achou assim, mais legal, que te veio em mente, assim, ou mais especial, mais engraçado? Que ele trouxe, que me marcou foi um colar. Colar de pedras que o João trouxe. E me deu de presente, comprei eu não sei. Em Rimini. Comprei em Rimini. E quando tu compra presente, tu pensa na pessoa, ou tu compra tudo que tu acha bom e depois pensa para quem dá? Na verdade... são escolhidos. Por exemplo, quando tu pensa na pessoa, tu meio que elege e vê o que faz parte do perfil, né? Porque nem todo mundo gosta de rosas vermelhas, ou nem todo mundo gosta... Entendeu? Então, mas assim, são coisas que tu pode trazer até em função do volume e do preço também, né? Então tu tem que conciliar o bom gosto com o volume, para ti não, né? Mas os presentes sempre, as pessoas interessantes, elas têm que fazer parte daquele rol ali. E muitas coisas, por exemplo, essas viagens para Nova York, então ali tu compra um pouco de tudo. Na verdade, depois quando chega, tu distribui algumas de acordo com, entendeu? Meio porque os mais próximos sempre acabam levando primeiro, né? Não foi o caso da Dela, mas... Que ótimo! É ótimo! O que tu fazia com esse menino na infância dele? Eu só imagino. Ela era muito maldosa contigo? Ela fazia assim umas coisas de moleca? Não. Ela era carinhosa? Não existia um perfil de comportamento até pela forma como nós fomos educados. Exatamente. Né? Então, por exemplo, assim, nós temos origem numa comunidade completamente italiana que Araranguá pouco conhece.
E nós tivemos uma formação, uma formação familiar bem rígida. Era uma educação interessante até. Nessa questão assim da educação com relação a conceitos e formação e exigibilidade. Então, é claro que se tinha as brincadeiras, como toda criança faz, entendeu? Mas eu fui uma pessoa que aprontei muito, enquanto eu sempre fui uma pessoa, até hoje ainda hiperativo de uma certa forma, mas bastante controlado, né? E claro que a gente não para, e outras coisas. E alguém às vezes tem que levar a culpa aí, em função de algumas histórias, né? Também, né? Mas quase assim, sempre, pessoas, tá sendo, tá amenizando, mas tadinho do menino dela, sua grandalhona. Quase sempre. Ela era protetora? Também, sempre foi, a Adelina sempre teve presente nesse aspecto. Essa questão da Itália e da cultura italiana na vida de vocês é muito forte, né? Até hoje, assim. Muito. Na mãe, nossa, nós perdemos o nosso pai, mas mesmo assim, lá na mãe, se tu fores hoje lá, Karen, as portas nós nunca tivemos aquele portão assim, aquelas porteiras fechadas, tá sempre aberta. A cultura lá da nossa família. Chicão. Dá licença só um pouquinho dele, quem é ele? É o Chicão, um cachorro. Um cachorro que eu tenho há 13 anos aqui. Olha, eu vi que ele é um velhinho. Ele é um avô, já é bisavô. Ah, é bisavô? Ele é muito simpático. Fica aí, Chicão, depois eu faço umas perguntas pra ti. Tá? Eu quero saber de umas coisas que ele não vai falar e a gente conversa. E o teu pai tem essa história muito importante. Eu vejo que sempre que tu fala nele, tu fala com uma emoção. Siamo partisti del nostro paese. Sim, nós cantávamos muito juntos. Meu pai sempre foi muito parceiro. Então, eu nasci ao mesmo tempo que ele foi assim austero, assim, nos cobrava muito, ele foi muito bondoso. O pai, ele nos remetia, além das responsabilidades, ele fazia com que nós tivéssemos em tudo. E ele era muito carinhoso, porque o pai que nos comprava no tempo da Triunfante, ia lá comprava roupa, no tempo da Bandeirante, o pai chegava, o melhor vestido, a melhor roupa ele que escolhia. Ele levava ou nos levava. Ou nos levava também. Então, legal. E nos levava sempre a comprar, a buscar. Por isso esse carinho, assim, e não menos importante a nossa mãe. Claro. Mas a nossa mãe, ela já era mais de ouvir. A mãe já ficava mais, então, já mais de guardar, né? Ela nos guardava mais. Mas nessa coisa, assim, de canto, de alegria, a nossa família cultiva muito isso. E de mesa farta? De mesa farta, tu não vais lá e tu não chega, ela sempre tá com um café na mesa, com um cavaquinho, com a polenta, se tu fores lá. A mãe, ela é muito... Café da tarde. Café da tarde. Sempre posto. Sempre, a mãe... Mas é interessante, assim, uma mesa bastante grande até, uma pena que ela está morando praticamente sozinha hoje, né? Solita no máximo, mas está bem tranquila na mesma casa. E assim, uma coisa que eu poderia endossar o que a Adela estava falando, acrescentar essa relação, né, muito importante na nossa vida com relação ao histórico de família, porque a mãe, ela vem de uma família bife da Roça, né, e meu pai vem de uma família Pavê e Rosso. Imagina. Meu pai é neto do Luiz Rosso, que era agrimensor na Itália e veio como agrimensor no Brasil, que foi a pessoa que delimitou as linhas nas Seis Marias aqui. E acabou ficando com aquelas terras da quarta linha, ali que hoje é o Parque Industrial. Muito importante, eu acabei seguindo praticamente a mesma profissão do nosso bisavô, que tem histórico em Sédico, Beluno de Bolzano, né? A minha mãe vem de uma família Daros também, que são fundadores, as duas famílias são fundadoras de Criciúma, né? Então, e falavam italiano, foram perseguidos inclusive na Primeira Guerra, né? O pessoal. Então nós tivemos assim esses históricos, mas uma coisa que eles nunca perderam assim foi a questão de falar o dialeto, entende? Que é importante isso, né? E o trabalho, um trabalho árduo, né? Vocês falam em casa assim? Quando estão com a mãe, vocês falam? Eu não falo pio. Não? Capisco tudo, né? Capisco. Eu entendo, eu só não falo nada.
Tu tem gato também? Tô vendo 2 gatos lá, são teus? São 13. Acho que tem 13 ou 17. 13 gatos? Tá sendo bondoso também. Sério? Mas, por favor, deixa eles lá. Não, deixa. Até porque eu sou ela mais ama bicho, eu João. sou mais Ela eu sou mais canina do que... Tu gosta de sou. animais? Eu acho Amo, interessante. amo, Eu tenho alguns. Isso aqui Tu era um sabe, zoológico, na eles verdade. têm nome todos? Tem. E tu sabe quem é quem? Não, com certeza a gente sabe, mas assim, Ai. os mais, os novinhos agora não são batizados. Não tive tempo para acompanhar, mas o pessoal que é mais antigo da casa, eles têm nomes e tal. Ai, que lindo. E já são frequentadores aqui desde há 10 anos, tem gatos aí, tem uma gata americana, né, da raça Maine Coon. Mas isso não quer dizer nada, porque o resto é vira-lata e eu adoro vira-lata, entendeu? também. Se a gente cuida de vira-latas, né, e volta e meia está adotando um que outro, né, e vai perdendo outros, e vai vindo e vai perdendo, então... Que coração vocês têm, minha gente. João, olhando a tua casa, ela parece, vou parafrasear o Cazuza, um museu de grandes novidades. E ela conta muito sobre ti mesmo, né? E essa característica de trazer algo. De onde vem essa característica tua? Eu quero guardar algo material daquele fato, daquele acontecimento, daquela história. Quando começou? É cheio de ornamentos e objetos. E quando começou isso, tu trazer lembranças, materiais? Participando o que me chamou a atenção foram sempre as feiras. Eu fui uma pessoa que frequentou muito feiras a Portobello Street, ali, né, onde aconteceu aquele filme, um lugar chamado Notting Hills. Né, eu morei ali na Ladybroke Grove, ali em Notting Hills, ali exatamente no lugar daquele filme, e naquela feira ali na Portobello. Era uma feira que eu comprei muita coisa na época. Mas assim, esse fato de tu gostar de trazer coisas e acumular coisas, né? Eu penso que isso aí está muito relacionado à história da tua vida e a questão de gosto e alguma coisa que te remete a algum lugar ou alguma história, de uma certa forma. Essa questão das pratarias e dos objetos da Inglaterra é uma coisa que me chamou a atenção, a questão dos pubs, da cerâmica, né? Essa questão da vitoriano, né? O movimento vitoriano, uma coisa que me chama a atenção e muito. É por isso que eu digo, o que é bonito tem que ser lembrado, né? E se tu gosta, se faz parte, tem pessoas que não dão valor, tem pessoas que não entram nem num sebo, numa loja de usados, ou não vai a um museu, eles não dão valores. Eu sou uma pessoa que valoriza a história, né? E não costumo presentear com alguns objetos que eu gosto, mas eu gosto de mostrar e eu gosto de expor, né? Então é que a confraria, ela foi feita com base nessa proposta, né? De tu fazer um rodízio de coisas, de mostrar coisas e dar acesso ao público a esse tipo de material. Tu gosta de literatura? Tens tempo de ler? Eu costumo ler, eu leio muito, eu leio. Já li muito, desde criança eu leio muito, assim. Eu sou uma pessoa que nasci no meio dos livros, mas hoje eu leio algumas coisas triviais que é o que está acontecendo, não porque é moda, mas é porque eu acho necessário. Por exemplo, há muita coisa relacionada à política, à economia, algumas... eu não gosto de ler romance, por exemplo, mas eu gosto de ler assuntos relacionados... Que livro ligado à economia ou à política tu leu recentemente que achou assim relevante? Vou falar O Monge Executivo. Todo mundo leu, né? Todo mundo leu. Mas independente disso, por exemplo, como a gente fazia essa parte de reciclagem nessa questão institucional relacionada a empresas, a formação gerencial, é uma coisa quase que obrigatória. Aí tu entra na literatura americana, praticamente. Né? Desculpa. À vontade. Senão estava combinado. Normal. Eu posso te mostrar alguma coisa que eu estou lendo ali, mas independente de qualquer coisa, eu sou Rosa Cruz, né? Eu gosto de ler eu tenho minhas tarefas semanais também, meus exercícios na fraternidade, então nós temos que estudar. A filosofia como um todo também faz parte da leitura, e isso aí também é um apanhado de muitas outras literaturas, é uma coisa que te enriquece muito, né? Parafraseando a vida. Mas independente disso,
Nós temos, eu tenho assim, lido, estou lendo agora aqui um histórico do Papa passado, do nome de João XXIII, do João Paulo II, né, um livro sobre isso. Eu estava lendo o Papa Negro, terminei de ler o Papa Negro, eu acabo emprestando o livro, é uma coisa que eu não fico, né, mas eu tenho ali inclusive alguns materiais que posso te mostrar. Aliás, falando em Papa, também é uma coisa muito forte na família essa ligação com a religião católica. Né? Também. Principalmente tu, que eu conheço, convivo mais, essa importância que a religião católica tem na tua vida, e tu também nos acontecimentos da nossa sociedade, assim. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Dela, como é que é? Nossa, que pergunta. É que isso também é bem assim, bem de família, porque eu lembro que, imagina, nosso pai e nossa mãe, nós rezávamos o terço todas as noites, e o pai, muito cansado, ele estava sempre de joelhos. E fazia isso. E quantas vezes ele dizia assim a todo mundo, então nós estávamos às vezes no quarto, cansados. Metiei, ele dizia, metiei, minhas meninas, meus filhos, meu filho, vamos, é hora de rezar o terço. Então nós íamos rezar o terço. E isso ficou muito, e depois, passando, eram nossos grupos de jovens, né, João? Nós tínhamos fortíssimo. Nossa, nós tínhamos grupo de jovens, muito jovens, muito jovens. Nós cantávamos muito, nós tínhamos as serenatas. Nós tínhamos as serenatas. Muito presente, o coro, o coral. Pois é, a questão da música também, né? Bem, muito a ver com isso. Com a própria igreja, tem um vínculo muito forte com a própria igreja. Se nós fôssemos americanos, nós seríamos ali do Harlem. Mas a parte musical da igreja também é muito interessante. Aliás, a parte da história da música passa pela história da religião, né? Mas assim, tem pessoas que vou pegar os católicos, participam, vão na missa e tal, mas não tem essa participação efetiva de organizar que tu tens. Por que isso? Nossa, também eu penso que está em mim. Muito, muito em mim, assim, a vontade, eu tenho muita vontade, e naquilo que eu acredito, eu faço. Então, eu creio no mundo melhor, eu creio nas pessoas melhores, eu creio num sorriso, eu creio em Deus, eu creio em Nossa Senhora, eu creio nas crianças, eu creio muito na bondade, que as pessoas nasceram boas. Então, porque há muitas pessoas que se tornaram não tão boas? Que tipo de influência que as pessoas tiveram? E eu acredito muito nessa fé. Isso está muito enraizado, assim, sabe, na gente. E em mim, acredito que também é da nossa própria família, de onde nós viemos, quem nós somos. E a nossa crença também veio de família, né? Eu acredito que sim. Muito canto, muito rezar, tudo muito. Nada é pouco. Nada é pouco, né? Italiano nada é pouco, na realidade. Eu tô aqui conversando com parte dessa família maravilhosa, com a Dela, com o João. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí.